Já falamos em diversas oportunidades aqui mesmo no canal que quando se trata de personagens para levar para o campo de batalha, às vezes ficamos com uma determinada dúvida por ter uma imensa quantidade de habilidades disponíveis. Porém, ao mesmo tempo que temos dúvidas em qual levar, temos a certeza de quais personagens não fazem nem parte dos nossos planos. E por isso, no conteúdo de hoje, vamos estar listando para vocês aqui aqueles personagens do Free Fire que um dia até foi bom, mas hoje em dia estão completamente esquecidos. É claro que sempre existe aqueles jogadores que ainda curtem jogar com ele, mas essa galera não chega a ser tão expressiva. Às vezes, chegamos na situação de não conhecer simplesmente ninguém que utilize esses personagens que eu vou listar hoje aqui no canal. Então já ficaram curiosos aí? Fica tranquilo, só que antes a gente partir para lá para o conteúdo, primeiramente, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é um dos nossos inscritos. Então, feito isso, muito prazer, sou o RD e vem com nós, moleque, pro vídeo de hoje. Número 1, Jota. Para darmos início à nossa lista, galera, vamos estar falando de Jota, personagem de 31 anos que completa ano dia 23 de junho. O Jota possui uma habilidade denominada Ataque Seguro. A habilidade essa passiva que funciona da seguinte forma: a partir do momento em que você utilizar uma arma de fogo e acertar o inimigo, você recupera um pouco de vida. No level 6 desse personagem, se você derrubar um inimigo, você recupera até mesmo 20% da vida máxima do usuário. Quando a gente para entender pelo menos um pouco de como funciona a habilidade do Jota no Free Fire, a gente tem a certeza que não é uma habilidade de se jogar fora. Em outras palavras, pode até ser uma habilidade específica para alguns modos do Free Fire, por exemplo, modo CS. Mas a grande realidade é que mesmo assim o Jota ele simplesmente nunca foi um meta no jogo. Praticamente um personagem que entrou já com hype baixo e hoje só fez diminuir. Ele se encontra na lista do esquecimento de muitos jogadores e é preciso que realmente a Garena faça alguma coisa para que esse personagem apareça cada vez mais no campo de batalha. Número 2, Ford. O nosso segundo personagem da lista é o Ford, galera, personagem de 31 anos que completa ano dia 23 de janeiro. O Ford possui uma habilidade denominada Vontade de Ferro. Habilidade essa passiva que funciona da seguinte forma: quando você estiver fora da zona segura, que seria fora da safe, com esse personagem dentro do gás, ele no nível máximo pode fazer com que você tenha uma redução de até 24% de dano. A habilidade do Ford eu já deixei claro em diversos conteúdos que é uma habilidade excepcional. Quando se trata de gás, que é um dos nossos maiores inimigos dentro do jogo, o Ford tá ali para bater de frente com ele. Porém, obviamente, Ford não se encontra nas suas melhores situações, e isso por culpa da própria empresa do jogo. Olha só, teve uma atualização passada do Free Fire que a Garena teve simplesmente a ideia de aumentar o dano que a zona não segura dava nos personagens. Devido a isso, a habilidade do Ford por proteger pouquíssima coisa ficou praticamente inútil dentro do jogo. Sem exagero algum, eu posso deixar claro para você que se um jogador é novo no Free Fire, ele não tem às vezes nem noção de quem é Ford. Ford é um personagem que só é realmente conhecido pelos jogadores mais antigos do Free Fire, que um dia chegou a utilizar e presenciou o meta que o Ford proporcionou. Número 3, Andrel. No nosso terceiro lugar da nossa lista, vamos de Andrel, personagem de 42 anos que completa ano dia 25 de dezembro. O Andrel possui uma habilidade denominada Especialista de Armadura. A habilidade essa passiva, que funciona da seguinte forma: o Andrel diminui a perda de durabilidade de colete. Então significa que todas as vezes em que você estiver em
em uma trocação a sua armadura no nível máximo do Andrew, digamos que ele deixa o seu colete 12% mais forte. O Andrew, para quem não tem conhecimento, foi personagem inicial de muitos jogadores antigos de Free Fire, inclusive foi um dos meus principais. Naquela época que o peito favorecia, Andrew era rei, e disso ninguém tem dúvida. Mas claro que com a evolução constante do Free Fire, agora onde o capa é o algo principal do jogo, Andrew se tornou praticamente inútil. Não que os jogadores não dê peito, porém a gameplay apresentada hoje em dia tá muito insana. O cara dá 5 capas pra depois dar um peito. Aí complica. Vale lembrar que Andrew foi um dos personagens que ultimamente passou pelo despertar do Free Fire. Despertar esse que faz com que os personagens fiquem de certa forma ainda mais forte, ganhando uma outra habilidade acima da que ele já possui. Isso obviamente fez muitos fãs de Andrew ficar empolgado. Porém, esse despertar foi o mesmo que uma piada, aonde praticamente só tem utilidade se você jogar em equipe com um personagem. E isso foi muito decepcionante mesmo depois do despertar desse personagem que era tão bom, mas agora tá tão esquecido. Número 4, Miguel. Agora vamos partir para Miguel, personagem de 26 anos que completa ano dia 7 de setembro. Miguel possui uma habilidade denominada Assassino Louco. A habilidade essa passiva, que funciona da seguinte forma: Miguel ganha EP por cada abate concluído. Em outras palavras, resumidamente, Miguel precisa finalizar um oponente para ganhar o EP, aquela barra amarela que fica em cima da barra principal de vida. Mas vale lembrar que não é a barra completa que é conquistada. Miguel, estando no nível 6, ele ganha simplesmente 80% de EP. Bem diferente do Jota que falamos lá no início, Miguel, quando chegou ao jogo, chegou com hype até bom. Muitos jogadores passaram a utilizar ele. Inclusive, ele se torna uma combinação perfeita com muitos personagens do jogo hoje em dia que trabalha com EP. Um exemplo claro disso, a 1.24 ou simplesmente Camille. Mas ficou claro e óbvio que Miguel se tornou algo bem esquecido dentro do jogo porque apareceu novas formas bem mais fáceis de conseguir EP em uma partida. Exemplos claro, inalador ou até mesmo cogumelos, que sempre existiu no jogo, mas hoje em dia é bem mais fácil de encontrar em uma partida. Então Miguel é um daqueles personagens que hoje em dia se encontra esquecido e é preciso que a Garena faça algo para que ele volte a ser o que era antes. Número 5, Antônio. Galera, no nosso top 5 da lista, vamos de Antônio, personagem que possui 30 anos e faz aniversário dia 1 de agosto. O Antônio possui uma habilidade denominada Espírito Gangster. A habilidade essa passiva, que funciona da seguinte forma: o Antônio recebe vida extra no início de cada rodada. No seu level máximo, o Antônio recebe 35% de vida extra. E essa é a típica habilidade que a gente pensa e entra numa conclusão que não acredita no que está vendo. Só pela aparência do próprio Antônio a gente diz, cara, esse personagem vai vir com habilidade simplesmente excepcional. Mas é só colocar o personagem, entrar em uma partida e ter a certeza que realmente ele se trata mais de uma decepção. O personagem só tem alguma utilidade se talvez você cair já em trocação. Nos primeiros segundos você sim vai ter uma vantagem com o Antônio, mas fora isso, ele se torna completamente inútil durante a partida inteira. E caso você caia inicialmente e não tenha uma trocação inicial, ele não vai servir para nada. Se torna aquele personagem que você vai se perguntar, pra que eu coloquei ele? Então por isso o Antônio é tão esquecido e praticamente é zerado a quantidade de jogadores que utilizam a habilidade dele. E é óbvio que sempre existe um jogador que vai utilizar Antônio, mas tenha certeza que esse jogador vai levar para o campo de
batalha, uma habilidade a menos. Mas então é isso, galera, com esse personagem a gente conclui a lista de hoje, os personagens que realmente são esquecidos no campo de batalha do Free Fire, deixando claro que nessa lista eu só coloquei alguns personagens ao mesmo tempo que só possui personagens masculinos. Então se você quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo. Agora deixa a sua opinião sinceramente sobre todos esses personagens listados aqui no conteúdo de hoje, que com toda certeza eu estarei lendo e respondendo cada um de vocês. Grande abraço do RD, fiquem todos com Deus, até mais, meus amigos, eu já fui!